pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 9º ano. O ano letivo está acabando, estamos entrando já. Essa semana a gente já entra no mês de dezembro, último mês do ano, e fica aquela expectativa, né, de conclusão, mas está chegando. Então, antes do final do ano letivo, a gente tem ainda algumas questões para a gente conversar aqui e vamos hoje tentar finalizar esse conteúdo, né, que nós já estávamos trabalhando, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos tentar aqui revisar o que a gente viu nas aulas passadas, mas antes disso, a gente costuma dizer que a gente anda aqui muito bem acompanhado. Então, hoje nós contamos com a ajuda da Karen, aqui no canto. Karen, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, junto com toda a equipe de intérprete de Libras do Educa Recife. Na produção, a gente tem a dupla maravilhosa ali, Deivinho e Stephanie, aí, ó, na produção, para que essa aula ela chegue da melhor forma possível para vocês. A aula que vocês podem assistir pela TV Nova, com a aula sendo reprisada no turno seguinte, vai para o canal do YouTube. Deivinho vai jogar aqui, ó, os QR Codes do aplicativo do Educa Recife, aponta, baixa o aplicativo, instala, pode assistir por ele com a sua internet financiada. E para me ajudar aqui exatamente, ó, no controle ali do chat pelo aplicativo, e está o professor Giorgio, Alô, que estava um pouquinho adoentado, mas hoje, graças a Deus, está voltando. Seja bem-vindo de volta, professor. Obrigado, professor Luciano, obrigado, rapaziada do 9º ano. Estamos de volta com a graça de Deus para estar cada dia mais perto de vocês, trocando algumas ideias, falando da infância da gente, quando a gente era menino, lá em 1935, 45, por aí adiante. E aí a gente vai relembrando essa época boa, né? Embora o tempo não seja tão bom, devido à guerra na Europa, que vai se estendendo ao norte da África, ao Oriente, Extremo Oriente ali no Japão, tal, mas são situações que a gente vai falando aos poucos, tá bom? Acompanha aí a aula e aproveita que a aula hoje está show. Então, nós vamos iniciar revisando o que é que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a terceira fase, né, da Segunda Guerra Mundial, e a gente viu, né, que essa guerra ela ganhou um status assim, inclusive, né, de conflito mundial, porque ela vai ativar combates, né, entre nações, né, nações orientais, ocidentais, né, em várias frentes. E a gente vai ver aí o avanço, né, das tropas, né, inicialmente, né, das tropas das nações do eixo, né, como a gente já estudou aqui, a Alemanha, Itália e Japão começam a avançar, e para fazer frente, né, a essa tríplice aí, né, formada por essas nações do eixo, a gente vai ter o grupo dos aliados, né, envolvendo ali França, Grã-Bretanha e União Soviética, né, mais na frente com a entrada dos Estados Unidos. Mas aí o que a gente vai ver é que já no fim aí dessa terceira fase, né, como a Alemanha começou a perder território, então o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que os nazistas, eles resolveram, né, por meio da conferência de Wannsee, certo, estabelecer aí a questão chamada aí de solução final. Então aqui, ó, em 20 de janeiro de 1942, no sudeste de Berlim, com o objetivo de expulsar os judeus de todas as esferas da vida do povo alemão. Vamos lembrar, certo? Existia dentro da perspectiva da Alemanha nazista uma política, né, eugenista, seja uma política, né, de purificação da raça, né, a raça ariana, da qual os alemães diziam, né, ali descender. E existia uma questão antiga ali com os judeus, porque
Os alemães consideravam, né, que os judeus eles teriam se aliado aos inimigos da Alemanha ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse sentido, né, vale enfatizar também, né, que os judeus eram ricos comerciantes, né, e a se apropriar, né, das posses dos judeus, né, era uma estratégia também para a Alemanha, né, para conquistar ali mais capital para investir na indústria, na sua indústria armamentista. Mas aí, dentro dessa perspectiva, né, étnico-racial, então os alemães começaram a expurgar ali os judeus, né, de todas as esferas, né, da sociedade alemã. E foi a partir daí que a gente começa a ver, certo, os judeus sendo levados para os chamados campos de concentração. Então, sob a liderança do Reinhard Heydrich, foi direitinho aí a pronúncia, professor? Rainer Heydrich. Heydrich, certo? O professor Georgia, que é o especialista em alemão. Então, foram discutidas medidas a serem tomadas e o conceito de deportação dos judeus para o leste da Europa. Então, aqui, ó, o Heydrich, certo? Esse camarada aqui, então, ele começa a colocar em prática aí essa questão dos expurgos, né? Então, nesse sentido, os judeus foram enviados ali para campos de concentração, né, no leste da Europa. E o que a gente vai observar, né, o trabalho apropriado, no curso do qual, sem dúvida, uma grande porção será eliminada por causas naturais. O resto final será tratado de forma apropriada, porque se libertar iria agir como semente de uma nova restauração judaica. Então fica claro aí, ó, a questão de que existia uma ideia mesmo de extermínio ali daquela população judaica, que era considerada, né, inimiga, né, da Alemanha, era considerada uma ameaça, né, para os planos, né, de expansionismo, né, alemão. Então eles começam a serem expurgados. Aqui a gente tem uma foto, né, de um alojamento, né, de um campo de concentração onde ficaram os judeus. E chama a atenção a figura aqui, né, do judeu, né, bem magro, né, porque eles eram muito mal alimentados e era nesse sentido. Eles eram colocados ali em campos de concentração, trabalho forçado, e a partir daquele trabalho forçado, né, eles iam definhando até que quando eles chegavam numa situação, né, de fraqueza ali, eles eram levados, né, assassinados ali em câmaras de gás e depois tinham os seus corpos queimados, né, cremados. Daí é de onde vem a expressão holocausto, né, que foi o quê? Uma ação sistemática de extermínio aí dos judeus, né, em todas as regiões da Europa, né, que eram dominadas pelos alemães, pelos nazistas, né. Então, nos campos de concentração, aí, então, nesse sentido, eles iniciaram, né, esse processo, né, mandam os judeus para os campos de concentração, trabalho forçado, alimentação reduzida, eles iam ficando ali, ó, definhando, até que quando não conseguiam mais trabalhar, eles eram levados para serem assassinados em câmaras de gás e tinham os seus corpos queimados. Daí a própria expressão holocaustos, né? Holo é todo e caustos é queimar, né? Então eles tinham todo, aí ó, como eu, claustro ou clausto, né? Queimado, né? Então ele tinha o corpo todo queimado ali, né? E aqui a gente vê uma imagem, né, com restos, né, de ossadas, de ossadas, né, de judeus, né, que eram cremados, né? Então, nesse sentido, certo, a expressão holocausto, ela era utilizada desde o Antigo Testamento, né, e significava ali um sacrifício, né, que os judeus faziam em homenagem ali aos deuses, né, ou ao Deus, né, mas aí queimando, né, todo aquele animal, né, então queimava ali um pombo, né, uma ovelha, né, um boi, e por aí eles faziam sacrifício. Então, os alemães se apropriam dessa, na realidade, né, se há uma apropriação dessa expressão, desse termo, para significar aí o que estava, né, acontecendo, né, com os judeus, né?
estavam tendo seus corpos queimados, né, em crematórios, né? Então aqui a gente tem um mapa, né, que mostra, então a gente tem um mapa aí que mostra todas as regiões aí onde foram estabelecidos campos de concentração. Então cada pontinho preto desse aí no mapa representa, né, um campo de concentração, estabelecido ali pelos nazistas, né? E aí, nesse sentido, né, dessa terceira fase, né, vale lembrar, né, essa prática, né, ela foi estabelecida durante esse período, né, porque os alemães, né, eles já vinham conquistando, né, vinham obtendo ali algumas derrotas, né? Então, nessa terceira fase, de 43 a 45, a gente vai ter aí, ó, a derrota, né, das nações do eixo, a rendição da Alemanha, a libertação da Europa, a rendição do Japão e a libertação do Pacífico, né? Então, isso onde a gente vai ter alguns episódios, né, que são bem interessantes, como, por exemplo, o dia D, né? O 6 de junho de 1944, né, que foi o desembarque na região da Normandia. Então, a gente tem aí a maior operação militar aeronaval da história. A gente falou disso na última aula, né? Vejam, 6.900 navios, 5.500 aviões, 160 mil soldados, incluindo aí 13 mil paraquedistas, né, dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e do Canadá. Né? E aí tem eu lembro que eu assisti uma vez um filme, né, que falava, né, sobre uma brigada de paraquedistas nesse sentido aí. E não era brincadeira não, os caras iam descendo de paraquedas, né, e lá embaixo o pessoal metralhando, né? E muitos deles não chegaram ao chão vivos. Né? Então, foi uma operação onde a gente teve um grande número, né, de mortos. Né? Para quem já assistiu ao filme O Resgate do Soldado Ryan, a cena inicial do filme, né, onde os soldados eles vão desembarcando, né, em uns barcos ali que traziam soldados, quando abria ali os soldados corriam para a praia, ali recebendo tiros, né? Aquilo ali representa esse desembarque da Normandia, né? E morreram muitos soldados aliados, né, nessa empreitada, porém, começa a partir daí o início da libertação da Europa, né, ocidental. E, nesse sentido, várias frentes de libertação elas são organizadas e, tendo que defender várias frentes ali, os alemães eles vão sendo enfraquecidos, né, e sendo derrotados. Né? A França, a partir daí, ela termina sendo libertada em agosto de 1944 e eles abrem ali, com a libertação da França, o caminho em direção à Alemanha. Então, observa essa imagem que está aqui. Ó. Isso aqui é uma imagem exatamente do desembarque da Normandia. E essa cena aqui a gente vê, né, no filme que eu mencionei, Resgate do Soldado Ryan, né, vários navios, vários barcos desses daqui. Anfíbios, né? Isso. Eles vão chegando ali, descem dos navios nas praias, né? E eles vão ali levando os soldados para essa questão aí do desembarque, né? E ali, né, vários desses soldados, né, desses 160 mil soldados morreram, né, mas deram suas vidas ali para libertar, né, aquela região ali do domínio nazista, e a partir dali eles abriram um caminho, né, para começar a se direcionar até a Alemanha, ocupar a Alemanha, né, a Alemanha nazista. Né? Aí, outra coisa que a gente vai observar é a Batalha de Berlim, que de abril a maio de 1945, o exército soviético, né, chamado Rolo Compressor Vermelho, né, eles tomam a capital alemã em 30 de abril de 1945. E graças ao exército soviético, os aliados conquistaram grandes vitórias, né, contra os exércitos nazistas. Né? Então, o exército soviético ele contribuiu bastante, né, para a derrota da Alemanha. Né? Então, não à toa, né, eles terminam aí tomando a capital alemã em 30 de abril de 1945, e nesse momento, né, em que Berlim é tomada, Hitler, sua esposa e a alta cúpula do Reich cometem suicídio no mesmo dia, certo? Então,
Assim, com a morte, né, do Hitler, a Alemanha derrotada, assina em 8 de maio a rendição incondicional ali da Alemanha nazista, né? Então o exército nazista ele é derrotado. Mas ainda restava, né, o Japão. O Japão continuava ali de pé, certo? A guerra acabou na Europa, mas para o lado do Pacífico, né, para o lado oriental, o Japão ainda continuava de pé. Então, com o objetivo de forçar aí a rendição do Japão, os Estados Unidos eles lançam 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Na realidade, a gente entende que existe uma outra questão aí. Como o exército comunista soviético, né, ele vinha conquistando vitórias, né, e vinha demonstrando, né, um grande poderio militar para fazer frente, né, para demonstrar força também para aquele que seria, né, mais na frente o inimigo americano durante o período da Guerra Fria. Acredita-se, né, que os americanos eles lançam essas 2 bombas, né, para mostrar o seu poderio bélico para os soviéticos, né? O fato é que a gente vai ter aí 2 cidades, né, sendo atingidas por bombas atômicas pela primeira vez na história da humanidade, né? Essas armas, né, de destruição em massa, elas foram utilizadas. Detalhe, né? Até hoje, o único país que lançou bombas atômicas, né, sobre uma outra nação foi exatamente os Estados Unidos, né? Então, em 6 de agosto, né, eles lançam a bomba de Hiroshima, né, a Little Boy, né, e em 9 de agosto eles lançam a bomba de Nagasaki, a Fat Man. Então aqui embaixo a gente tem uma imagem, né, da a Little Boy aqui, ó, professor. Essa daqui é Little Boy, né, o garotinho, né? Então o garotinho não era tão garotinho assim, né? Esse garotinho ele tinha uma potência muito grande, né? E uma bomba dessa, né, ela terminou acabando com uma cidade, fora os danos, né, que aquela população teve que sofrer, os danos prolongados em decorrência da radiação, né? Radiação atômica ali. Então, aqui, ó, a gente tem um vídeo que mostra mais ou menos, né, uma simulação aqui de uma explosão atômica. Então, Devinho, produtor, dá o play aí, por favor. Vamos lá. É uma simulação, certo? Onde a gente vai ver aí a potência de uma bomba atômica. Vamos ver aqui. Aguardar. Então, vamos aguardar aí que a gente está tendo um probleminha técnico, mas veja, essa animação, ela mostra, assim, nesse vídeo, né, ele mostra uma simulação do que seria a potência, né, de uma bomba atômica, né? Então, dá para passar? Tá? Pronto, então vamos só aguardar um pouquinho. Enquanto ele coloca aí lá, Luciano, enrola a bobina fita, lembrar vocês o seguinte, que o termo campos de concentração, não é, tornou-se diferente de campo de extermínio. Isso. Né? Porque campos de concentração é uma coisa, né, e campos de extermínio é outra. Agora, esses campos de concentração que os nazistas fizeram, principalmente em Sobibor, em Dachau, né, ali Polônia, né, aquela região, acabaram se tornando, a partir de 41, 42, campo de extermínio. Né? Vem as câmaras de gás, né? Vem o assassinato em massa, né, dos judeus, não só judeus. E aí, lembrando a vocês que os campos de concentração espalhados na Europa, aquele mapa que o professor Luciano colocou, tinha campos de concentração para comunistas, né? E vários, por exemplo, espanhóis, italianos, né, que foram presos, homossexuais, latinos, ciganos, negros, né? E lembrar que a questão da eugenia, que é a questão da raça pura ariana, isso é uma teoria que vem desde lá do finalzinho da Idade Média,
né, do século XV, XVI, por aí, quando o bispo Ário, daí o termo o arianismo, né, ali na região do Cáucaso, né, que era antigamente a Áustria, né, Salzburgo, naquela região central, eles diziam que eles não sofreram miscigenação com outros povos, principalmente com os latinos, né, e outros povos que foram chegando na Europa e se misturando e povoando e assim por diante. Então essa questão da miscigenação, dessa teoria de uma raça pura, né, isso vem desde da Idade Média e que ficou muito restrito. Mas aí o que acontece? Nessa ideia da expansão, né, da cultura alemã, da expansão da raça pura, né, chamado Anschluss, que o Luciano já tinha falado aí numa aula anterior, isso vai fazer com que na Europa surjam esses campos de concentração e mais para frente, 41, 42 em diante, os alemães eles começam a cometer o que a gente chama de holocausto, né, nos campos de concentração, virando campos de extermínio, né? E lembrando a vocês uma curiosidade, por exemplo, pouca gente sabe, né, poucos autores de história colocam nos livros que aqui em Pernambuco nós tivemos 2 campos de concentração. Só que aí, como dizia a vocês, campos de concentração era para separar, de certa forma proteger, né, e não aconteceu o que foi lá no leste europeu com o extermínio. Então, que 2 campos foram esses? A gente sabe que, por exemplo, com a corte portuguesa que chega ao Brasil em 1808, né, a princesa Isabel, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a família real veio junto com eles vários nobres da Europa, principalmente da Áustria, né? A dona Leopoldina era princesa da Áustria. Então, o que acontece? Campo do Siminique, aqui em Aldeia, tivemos um campo de concentração para resguardar os alemães e os austríacos que moravam aqui. Nós tivemos também lá em Porto Arthur, em Paulista, na fábrica de tecidos paulista, que era dos Lundrigens, que é uma família que veio da Áustria. Então, ali tivemos esses 2 campos de concentração para proteger essas pessoas, né? Como também a gente teve no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas decreta estado de sítio no Rio Grande do Sul para proteger as comunidades alemãs daquela época de sofrerem, né, hostilidades, etc. São situações políticas, né, mas curiosidades da nossa história. Aí, Lúcio. Então, vamos adiantar aqui um pouquinho, certo? A gente está com um probleminha técnico aí com relação à questão do vídeo. Tá tentando resolvendo, a gente volta e passa. Mas o fato é que, em 2 de setembro de 1945, após as 2 bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, o Japão ele se rendia, certo? O que vai marcar o fim da Segunda Guerra no Pacífico. Então, eles já haviam derrotado a Alemanha, a Itália já havia se rendido, né? Derrotaram o Japão. Então, o efeito, né, dessas 2 bombas, né, ele foi bastante aterrorizador, né? Centenas de milhares de seres humanos foram mortos instantaneamente. E nesse sentido, né, a gente teve aí a questão, né, da utilização das bombas. Vamos ver se a gente consegue passar agora. Agora vai. Isso aí. Então, presta atenção. Isso é um teste, né, de uma bomba atômica russa, certo? До взрыва осталось 5 секунд. 3 4, секунды. 3, 2 секунды. 2, 1 секунда. Então, vejam, esse é o efeito de uma explosão. Ela tem um impacto ali da explosão. Esse impacto, mesmo à distância, ele consegue, né, destruir vidraças, né, estruturas prediais. Aí vejam, o impacto, certo? O impacto da bomba, né? Então vamos adiantar aqui. Então, como a gente disse, né, isso aí foi um teste, né, de uma bomba, né,
de uma bomba russa, né? Que tem até um detalhe interessante, né? Após o término da Segunda Guerra Mundial, houve ali o planejamento, né, de uma operação pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos ele planejou ali pegar todo o seu arsenal nuclear na época, né, e despejar sobre a União Soviética. Né? Essa operação é a operação chamada de Operação Drop Shot, certo? Então, nesse sentido, né, existia a ideia, né, não, porque a gente acabou com o inimigo nazista, né, mas o comunista, né, soviético, ele era visto como inimigo também a ser derrotado, porque ele ameaçava ali no processo, né, de expansão ali do comunismo ali stalinista, né, ameaçavam a supremacia econômica ali dos Estados Unidos, né, econômica e política, né? Então, nesse sentido, existia essa ideia, né? Só que o que é que vai acontecer? Vai aparecer a figura de um general, certo? Que vai ser, às vezes o traidor, ele contribui, né, para que haja manutenção da paz, né? Se não me engano, o nome do general era o general Li Mei, certo? Então esse camarada, ele pega os planos, né, ali de construção da bomba atômica, né, americana, e vaza ali para os soviéticos, que com seus cientistas pegam ali, desenvolvem uma bomba e fazem um teste. Quando eles fazem o teste, a galera desiste, olha. Sim. A galera desiste porque diz, não, a gente não sabe quantas bombas esse pessoal tem, a gente joga sobre eles, mas se eles tiverem para contra-atacar com a gente, aí vai ser hecatombe nuclear. Então, hecatombe. Isso, hecatombe, certo? Nuclear, né? Vai acabar com tudo, né? Diz, alguns alunos, vai acabar com a bagaça toda, né? Então, nesse sentido, né, as bombas atômicas, elas terminam, né, aí gerando uma grande quantidade de mortos, né, no Japão, certo? Milhares de humanos foram mortos instantaneamente. Aquele efeito que vocês viram na instalação ali física, né? Ali, né, se a instalação física ela foi praticamente ali destruída, imagine o que não acontece, né, com a onda de calor interminável. Para se ter uma ideia, tem pessoas, né, que só com o clarão da bomba, né, não foram atingidos, né, pela potência da bomba, mas estavam à distância onde o clarão da bomba cegou instantaneamente, né, vários japoneses ali. E mais na frente, né, uma grande quantidade de pessoas que foram desenvolvendo câncer, né, desenvolvendo outras doenças em decorrência, né, da radiação. Crianças que nasceram, né, com deformação e tudo em decorrência desse processo da radiação, né? Então, quais foram as consequências da guerra para a gente terminar a nossa aula? 50 milhões de mortes, 20 milhões da União Soviética, 6 milhões de poloneses, 5 milhões de alemães, 1,5 milhão de japoneses, né? O Holocausto, né, como a gente já falou, o Holocausto ele levou ao extermínio de 6 milhões de judeus, aproximadamente, em campos de extermínio, como bem frisou, né, o professor George, existe essa diferença aí entre o campo de concentração e o campo de extermínio. Né? Aqui a gente tem, ó, um crescimento, amplia aí por favor, Devinho. A gente tem aí, ó, a questão, né, que mostra o número, né, de soldados, né, mortos, né? Então quando vocês observam aí, ó, essa setinha, né, ela é dividida em duas cores, né, o vermelho e o laranja. Quando você tem aí o vermelho, você está vendo, né, militares que foram mortos. E quando você vê o laranja, você vê civis. Então, pessoas da população, digamos assim, comum, que morreram em decorrência da guerra. Pessoas que morreram, né, em decorrência da guerra sem estar ali combatendo, sem nada, mas caía uma bomba, uma coisa, levava um tiro acidental num momento de tiroteio ali. E esse pessoal morria, né? Faltou o Brasil ali. Né? O Brasil não está ali não, mas o Brasil ele também contribuiu, né, durante a Segunda Guerra com a FEB, né? Força Expedicionária Brasileira. Na próxima aula eu vou trazer, no início da aula, uma curiosidade referente, né, à Força Expedicionária Brasileira, certo? Porque as pracinhas, né, brasileiras, eles se viram na Segunda Guerra, né?
E tem um episódio interessante que eu vou trazer para vocês na próxima aula. Mas aí, ó... Do rato Não, tem até esses pracinhas, professor, eles inspiraram até banda de rock, né? Sim. Em música sobre eles, né? Uma banda de rock, né? Sueca chamada Sabaton. Eu vou trazer um trecho da música. Eles fazem uma música exatamente em relação aos pracinhas, aos chamados cobras fumantes, né? Inclusive cantam o refrão da música em português. O nome da música é Smoking Snakes, né? O nome da música. Então, por fim, a bipolarização, né? Que gerou aí, ó, o capitalismo dos Estados Unidos contra o comunismo, né, da União Soviética, que gerou aí a Guerra Fria, que é um outro episódio, né, que a gente vai falar a partir da próxima aula. Então é isso, gente. Valeu, Karen. Valeu, professor Geórgio. Valeu, meu povo. Até outra hora, se Deus quiser. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima aula.